10h06, dando sequência às entrevistas com os candidatos a vereadores do município de Sertãozinho, distrito de Cruz das Poças. Nós estamos com ele aqui, o Wilson Soares, candidato do PSD, está aqui conosco. Bom dia, Wilson, prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez, com certeza aí. Bom dia, população de Sertãozinho e Cruz das Poças. Estamos aí, né? Começando mais uma vez, mais um ano. E aí a gente está seguindo com o protocolo, né? Certo. Wilson, a gente sabe que a nossa audiência é rotativa e a gente sabe que você, por ser uma pessoa bastante conhecida no Distrito das Poças, aqui em Sertãozinho também, você quase conseguiu o seu objetivo na eleição passada e desta vez você vem. Pode ficar à vontade para você se apresentar e fique à vontade aí com suas propostas. Tá certo, exatamente, né? A caminhada política começou, acredito eu, que no ano 2000. Teve um colega meu que foi lá na minha casa e ele falou: Wilson, vamos ajudar a gente para poder fazer algo diferente para o bairro. E eu pensei, como? Aí ele me convidou, falou: vamos fazer, primeiro passo é filiar um partido. Naquela ocasião tinha algumas opções e a minha primeira filiação começou naquele ano. E aí logo em seguida, em 2006, eu recebi um convite. Qual partido você estava nessa oportunidade? Nessa ocasião? PTB. PTB. Foi minha primeira filiação. Aí logo em seguida eu mudei, né, por tentar já começar a caminhada, mas não como vereador, como militante. E aí eu acompanhei alguns candidatos naquela ocasião e fui para Brasília em 2006. Naquela ocasião de ter ido para Brasília em 2006, eu falei, interessante. Tem pessoas aqui que estão ajudando a resolver algumas coisas que estão pendentes em Sertãozinho e Cruz das Poças. Acho que eu posso fazer um pouco mais. E foi aí que eu acabei tomando gosto. Aí, em 2008, foi minha primeira candidatura. Tive 244 votos. Então, desde então, só numa crescente, vamos falar, politicamente falando, né? E na última eleição... Você teve 244 na primeira e na última? 758. Puxa vida, realmente, então, foi um crescente muito... Teve um percentual bom e eu acredito que a gente está no caminho. E a política, ela nasceu no coração nessa época. Eu falei, poxa... Se os bons não fizerem nada, os maus vão tomar conta. Não tem a dúvida. Entendeu? Então, muitas das vezes, a gente precisa de ter a confiança do público, da população em geral, para conquistar o voto. E algumas pessoas, às vezes, fazem diferente. Eles querem vender o voto. Pelo amor de Deus, não façam isso. Até porque o voto é uma confiança que você deposita no seu candidato, mesmo se ele não ganhar as eleições. Faça isso com honra. Exerça o teu direito, entendeu? De cidadão, vote em quem você acha que vai fazer um bom trabalho. Até acredito, eu falo sempre aqui que o voto é a unificação que você tem, que você possa aí dar, qualificando o candidato que você vai representar você. Exatamente. Né? Então você tem que realmente aí, eu falo todos os dias aqui, não pegue um santinho no solo para poder votar. Ouve as propostas dos candidatos, como o Wilson aqui, que está aqui colocando aqui exposição. E para você colocar o nome à disposição, Wilson, você com certeza tem o apoio da família, porque sem apoio da família é difícil, né? Exatamente. Então vamos pegar um pouquinho lá do início. Eu sou nascido aqui no distrito de Cruz das Poças, aqui em Sertãozinho. Vim de uma família humilde. Muita gente conhece o meu pai. Ele é conhecido como Oswaldo Retratista. Não era nem fotografia, era retrato. Né? Meu pai, graças a Deus, é um dos maiores cabos eleitorais. Eu garanto para você que muitas das vezes a gente tem a dúvida no coração. Meu pai nunca teve dúvida. Sempre, filho, vamos nessa. Chegou mais um ano. E todo dia, 6h30, 7 horas da manhã, está batendo na porta de casa. Vamos. E aquela correria. Você precisa de ver o ânimo dele. E aquilo ali não tem empolgação, coisa melhor. né? Empolgação. Eu falo, meu Deus, ele quer ganhar mais do que eu, entendeu? E por isso que você falando em família. Então, eu tenho o apoio total da família, dos meus cunhados, irmãos, todo mundo, minha mãe, meu pai, graças a Deus são vivos. Você é casado, pai de... Casado, pai da Saraí, que vai nascer até dia 19 de novembro desse ano. Minha esposa está grávida. Opa! Semana que vem vai completar 8 meses de gestação. Então, assim, eu estou muito feliz. Mas eu vou voltar um pouquinho atrás. Quando eu nasci em Cruz das Poças, meus pais se separaram no ano de 86. Né? Logo vai fazer 40 anos que eles são separados. Mas eles conversam entre si, entendeu? E daí para frente eu cheguei a passar dificuldade, porque meu pai precisou cuidar da família dele aqui e da família a qual a gente foi lá para Minas Gerais durante um tempo.
Então, lá foi uma aprovação. Então, a gente aprendeu um pouco da vida dura. Então, tem muitas pessoas que estão nos assistindo agora que passou situação difícil. E aí, lá naquela época, quando a gente foi para lá, só o meu pai dava o suporte para a família. Através de depósito bancário, a gente morava numa casa em 15 pessoas. Puxa vida. Né? A minha mãe, na época, adoeceu, e meu pai dando suporte lá para a família, indo lá uma vez a cada 6 meses, no período de 2 anos, a gente viu ele poucas vezes. E nessa fase difícil, eu quero compartilhar isso com a população, por quê? Por mais difícil que esteja a tua situação hoje, não desanima. Naquela época eu era o menor, um dos menores da casa, que tinha condição de trabalhar. Eu tinha de 7 para 8 anos. Eu falo condição porque hoje não pode. Não pode, né? Mas naquela época eu era auxiliar de engraxate. Aí você fala, nossa, Poxa vida, hein? era eu, mais meus 2 primos, o Donizete e o Domingos, a gente descia para a rodoviária, andava lá uns 6, 7 quilômetros, para a rodoviária da cidade, vinham os ônibus de fora, e aí minha função era carregar a caixa, que eu era auxiliar. Né? Porque eu não sabia fazer o movimento, né, de polir o sapato, passar a graxa, então, para eu ser bem remunerado, eu tinha que carregar a caixa 7 quilômetros. Então, eu aprendi, desde então, que trabalhar é necessário. E eu colhi fruto do trabalho, que é a saber o quanto custa o arroz e feijão na panela, a dificuldade que a pessoa, que o brasileiro passa, o cidadão sertanezino. Então, de lá para cá, trabalhei na roça, cortei cana quando eu morei em Cruz das Posses, ranquei amendoim, panhei algodão. Então, eu sou bicho do mato, vamos falar. Mas hoje, a gente está vivendo numa situação diferente, o progresso veio, as coisas estão mudando, veio a rede de computadores, a internet, as mídias digitais, e agora mudou o processo de eleição, né? Então, esse está sendo um canal para a gente divulgar o trabalho, e estou aqui, graças a Deus, funcionário público já há quase 29 anos, eu trabalhei nos Correios durante 9 anos, eu fui carteiro, entrei como carteiro, depois tive uma posição lá de uma seleção interna, evoluí como profissional, depois eu passei a ser gestor, eu dava aula, né? Eu vou falar instrutor para os funcionários novos, e depois conheci a prefeitura municipal. E aí o sonho começou a acender no coração. Né? Então, desde 1996, trabalho como servidor público, fui servidor público federal, e agora estou na labuta, né, para representar a população de Sertãozinho Cruz das Posses. Qual área que você trabalha na prefeitura municipal? E a saúde, né? Isso, eu estou na saúde já há quase 20 anos. E desde então, né, eu sou concursado como atendente, sou servidor público de carreira, né? E com a minha experiência na área da saúde, eu me senti credenciado para representar, né, a população e defender maior parte dos interesses, eu como candidato, na área da saúde. Abrange, porque o vereador, a função principal é fiscalizar as ações do prefeito. E essas ações precisam ser monitoradas por todos os vereadores. Agora a gente vai ter 19 lá, né? 18, porque uma já é minha, tá certo, pessoal? Tem que ser assim mesmo. Eles que lutem, porque uma já está lá, é minha, e eu vou estar fazendo o melhor para a comunidade, para a população, com as ações da maioria dos meus interesses como agente político para a área da saúde, que é uma área que carece de bastante cuidado. Bom, após a apresentação do Wilson Soares, né? A gente já sabe aí, o Wilson, qual é o número do Wilson, para que ficar bem gravado para os eleitores? Qual é o número? 55177. Ó, 55177. Ô, Wilson, então eu vou começar com você, para ser mais fácil que você estar no meio da saúde. Que a dificuldade que todos reclamam da mesma? Claro que eu acho que não acredito que nenhum gestor vai dar conta de resolver todos os problemas da saúde, mas tem sempre um caminho que poderá ser seguido, que poderá melhorar. Você tem mais ou menos uma ideia de onde pode ser melhorado dentro da saúde? Tem, com certeza. A gente começa primeiro pelo atendimento. Atendimento humanizado, a maneira como você... A empatia, né? Exatamente. Porque é o seguinte, se a pessoa está indo num posto de saúde, a UPA, a primeira coisa que ela vai estar recebendo do funcionário, do servidor, é a empatia. Se essa pessoa está aqui, é porque algo não está certo. Então, ela precisa de uma atenção. E sempre eu tive isso no meu coração, qualquer pessoa. E eu vou atender, eu olho já nos olhos. Bom dia, está tudo bem? A gente precisa perguntar, mesmo não estando. Entendeu? E aí a gente dá o atendimento. Então, o que acontece? Começa-se a boa saúde pelo bom atendimento. Tá? Então, os servidores, de algum modo,
principalmente agora que as recepções estão terceirizadas, a gente exigiu um pouco mais dessa questão dos novos servidores que vão fazer parte da recepção das unidades. Você Então, foi diretor do Departamento de Saúde, né? Sim, já fui diretor de unidade, fui gestor, né? Eles mudaram o termo, né, por conta dessas atualizações que está tendo. E, como diretor, a gente tem um pouco mais de autonomia para resolver as questões, e isso facilita para que as coisas fluam dentro da unidade a qual eu sempre tive. Independente de eu estar na recepção ou na administração, se o problema chegou até mim, eu vou fazer de tudo para resolver esse problema. Caso eu não consiga, eu vou direcionar para o caminho certo. Então, o paciente, quando chega na unidade querendo um atendimento, se eu não resolver, eu passo para o próximo e instruo e oriento ele. Então, a saúde começa por aí, por um bom atendimento. Agora, falando em situações, por exemplo, a população carece de alguns exames, por exemplo, que ficaram parados. A administração está corrigindo essas possíveis falhas que foram sendo apontadas no passado. Veio uma pandemia que a gente não esperava. Infelizmente, perdemos muitas vidas, né? Muitas vidas foram ceifadas. E isso repercutiu negativamente na saúde como um todo. E hoje, se a gente fizer uma boa gestão para conseguir minimizar essa fila dos encaminhamentos que tem das especialidades, né? Todo mundo ou conhece alguém ou tem alguém que tem uma especialidade que está na espera, às vezes os exames de imagem, né? Uma tomografia, uma ressonância, e o diagnóstico fica travado porque a prefeitura não está conseguindo chegar em todas essas demandas. E, para isso, precisa de ter uma boa gestão daquilo que a prefeitura vai aplicar. Existem mecanismos, vou dar um exemplo. A prefeitura, ao invés de licitar um contrato anual, plurianual, biênio, ele pode, por exemplo, investir com a verba de subsídios a compra ou aquisição de alguns aparelhos, por exemplo, um tomógrafo ou um aparelho de ressonância. E aí faz-se uma contratação de um profissional qualificado para manusear esse aparelho e minimizar essas filas. Você minimiza os danos, porque esse aparelho ele é muito caro. Já começa por aí. Mas se você fizer a aquisição... Mas é muito eficiente. Exatamente. Então, ele vai se pagar, eu acredito, entre 4 e 8 anos. E muitas das vezes, alguns administradores, eu vou falar do executivo, eles têm receio de investir, porque o fruto ele vai colher na administração posterior. Mas a gente não pode pensar no posterior de nós, e sim para a população. Então, a aquisição desses aparelhos poderia até zerar a fila desses exames que são de alto custo, são de dificuldade para poder chegar para o cidadão, para o paciente. Então, esse é um mecanismo. Existem outros, tem várias maneiras. Inclusive, fazer multirões para as especialidades, para poder diminuir essa fila, porque a fila não consegue zerar. A demanda ela é ad eterno, né? Mas uma boa gestão na saúde, através da fiscalização do vereador ou de todos, né? Então, esse vai ser o meu carro-chefe, fiscalizar as ações da saúde e propor qualquer outro tipo de emenda, requisição, requerimento, opinião, sempre voltado para o bom atendimento. E eu acredito que uma saúde bem fiscalizada vai ser uma saúde que vai dar um bom resultado para a população. A gente falando aqui com o nosso amigo, candidato a vereador pelo PSD, nosso amigo Wilson Soares 5557. E deixar claro o seguinte, pessoal, você eleitor, você tem a oportunidade, dia 6, no domingo, de você escolher os melhores para representar você. Você vai estar dando uma procuração, tanto para o legislador, como também para o executivo. Então, a oportunidade, o Wilson está aqui me mostrando profundo conhecimento, principalmente na área que vocês mais reclamam, que é a questão da saúde. E eu vou me direcionar com ele muito essa questão da saúde, porque é uma questão que ele realmente entende e conhece. Wilson, as maiores reclamações do senhor como diretor do departamento, como gestor do departamento, da população, é com um atendimento, como o senhor colocou, que é necessário, é eficaz, a empatia do servidor, junto com... Porque ninguém, eu não vou sair daqui e vou procurar um posto de saúde se eu estiver bem. É possível. Porque quem tem muita coisa para o cara fazer, vai ficar lá no posto de saúde. Dentro desse departamento, o que você mais ouvir como reclamação da população seria o tratamento do atendente, ou realmente a falta de medicamento, a falta dessa questão a gente sabe que essa questão de atendimento de exames é complicado. É complicado.
Não é qualquer gestor que vai resolver isso, não. Isso não adianta, que é promessa infundada, que a saúde sempre vai ter problemas. Né? Exato. Mas qual que é a maior reclamação que você, como diretor Você ficou muito diretor no Jamaica? Eu sou um dos mais... Vou usar um termo aqui, vocês me perdoam. Um dos mais rodados na saúde. É verdade. De 2004 para cá, eu trabalhei em todas as unidades que existem. Conhece melhor. Todas, sem exceção. Você conhece melhor. Desde a Coab 8, Coab 3, Cruz das Posses, Jamaica, Xangri-Lá, Santa Rosa, Alvorada, São João. Já fui diretor de pelo menos umas 6 unidades ao longo dos últimos 10 anos. Você vai falar com propriedade. Com certeza. Tive junto à Secretaria Municipal de Saúde, junto com as últimas 3, 4 administrações. Então, assim, eu estou me empenhando ao máximo e já respondendo. A população, ela carece, às vezes, da resposta, tá? Não é do tratamento. Isso aí é uma coisa assim, é um ou outro caso. Muito particular, né? Isso, pode acontecer da pessoa ter sido mal atendido em algum outro caso pontual. Mas, no geral, Sertãozinho ainda é referência na saúde, mas pode melhorar. E é isso que nós estamos buscando. A procura da região é muito grande aqui. Grande. Então, só para você ter uma ideia, Sertãozinho tem hoje entre 130 e 140 mil habitantes. Nós temos cadastrado no Cartão SUS mais de 250 mil pessoas. E o que acontece? Essas pessoas estão usufruindo do bom atendimento. Então, não é de todo para reclamar. A saúde de Sertãozinho ainda é referência a nível regional e até mesmo nacional. Quem é que não tem um parente que não veio para Sertãozinho para poder ser acolhido? E nós sabemos disso. E nós não vamos deixar de atendê-los. Se você chegou, você vai ser atendido. É claro, tem condições de melhoria? Tem. E é para isso que eu estou aqui. Olha, muitas pessoas vêm, alguns candidatos que a gente encontra e outros que a gente teve o prazer de estar recebendo, falando da saúde, mas fala sem números técnicos. Né? O Wilson já veio aqui com um número que realmente isso demonstra a qualidade da saúde, porque, veja bem, com 130 mil habitantes, você ter 240, 250 mil atendimentos, é uma coisa... Exato. Então, tem uma boa parcela, quase o dobro dos da atendimentos. população sertanezina. Não pertence a Sertãozinho. Né? Além de outros fatores, que nós temos parte de uma georreferência, né? Nós fazemos parte de uma macro-região. E nós atendemos uma demanda grande de várias outras cidades. Se eu não me engano, são 9 cidades. Né? Então, Sertãozinho, pelo sistema de regulação regional, inclusive é uma das coisas que estão dificultando o trabalho lá na UPA, a gente vai precisar... Só me dá se você prestou serviço também lá na UPA, ou não? Lá, por ser terceirizado, eu estive lá acompanhando na ausência de alguns gestores. Então, eu não estive lá efetivamente. Eu falo na ausência pontual. O cidadão está lá, o diretor fulano não está. Wilson, acompanha essa situação para mim. Aí a gente liga para algum profissional que está lá, tenta mediar alguma situação. E abrindo já uma oportunidade aqui que eu estou com você, nos últimos 20 anos eu não estive em todo, somente na área da saúde para nós humanos, mas eu tive também durante 2 anos na saúde animal. É mesmo? Exatamente. Opa, você não explora essa... E vou te passar. A cidade de Sertãozinho hoje é referência nacional na saúde animal. Nós fomos um dos primeiros municípios do país a criar uma UBS animal. Então, eu estive à frente também desse trabalho. E eu estou muito feliz por estar falando isso, porque o primeiro gestor, diretor de unidade de saúde animal fui eu. Então, com muito orgulho, eu apresento essa novidade, que pouca gente sabe de tudo isso, principalmente quem não mora. E a gente recebe visita de cidades de outros estados, do Sul. O pessoal do Sul está bastante evoluído na questão da causa animal, e Sertãozinho é uma referência. A gente já recebeu visita de vários estados para visitar o canil municipal, a UBS Animal, e ali a gente está fazendo, eu falo a gente, a prefeitura, me colocando no lugar, né? Eu fiquei 2 anos ali à frente, e a gente conseguiu trazer algumas melhorias, eu estando como gestor. Porque ali seria um braço do meio ambiente, mas com a denominação de uma miniatura de uma Secretaria de Saúde. Por quê? Todos os passos da Secretaria de Saúde eram geridos pelo meio ambiente, mas através da gestão da causa animal.
Então, nós trazíamos recurso, fazíamos a fiscalização das contas públicas, da onde estava direcionado esse dinheiro. E, por exemplo, houve um abandono de animais muito grande no pós-pandemia. Pessoas perdendo a vida, pessoas indo embora, e aquilo ali gerou um caos na causa animal. Foi muito difícil. A pós-pandemia repercutiu de modo negativo na causa animal muito grande. E aos poucos nós fomos conseguindo ajustar, fizemos um aporte, melhorou a questão do contrato com a empresa terceirizada, ampliou o atendimento dos animais, conseguimos mais atendimentos, conseguimos também trazer mais exames básicos, né, exames de sangue para as protetoras. As protetoras têm hoje acesso ao banco de ração, então recebe doação do município através de empresas parceiras. Hoje a unidade lá do canil, ela é climatizada. Nós fomos atrás de orçamento, briguei com o pessoal, falei, gente, vamos correr atrás, porque na sombra, aquele canil, as protetoras não deixam mentir, era 40 graus na sombra. Puxa. E os bichinhos muito sofridos. E ali na hora que eu cheguei a primeira vez, eu te confesso, eu chorei. É muito triste. E eu não sei por que um ser humano abandona um animal. Essa pessoa, porque ele não abandona o ser humano. O animal jamais vai abandonar o ser humano. Mas, infelizmente, isso acontece, mas, felizmente, nós estamos aqui para isso, para acolher esses animais, e a gente teve um bom resultado. E aí, como gestor, trouxemos melhorias. Trouxemos a climatização desse canil. Hoje, a gente está com a temperatura média lá de 20, 22 graus. Então, quer dizer, ficou melhor. A gente acompanhou todo esse trabalho. Está sendo construído um gatil paralelo para os animais ficarem separados no alojamento. Entendeu? Então, houve melhorias na questão da causa animal. E eu tive como contribuinte. Eu tenho orgulho de falar que eu contribuí com a causa animal. E, graças a Deus, nós temos excelentes protetoras no município, lá em Cruz das Posses, e aqui também em Sertãozinho. Se não fosse as protetoras, a causa animal não seria hoje esse valor, essa maneira de conduzir para com os bichinhos. Então, eu estou muito feliz com essa situação. Olha, Wilson, a gente está falando com o Wilson Soares, que ele é candidato pelo PSD, 55157. E a gente percebe que com você aqui a gente teria vários assuntos para ser tratados, né? Porque você tem profundo conhecimento, principalmente nessa parte da área de saúde, tanto animal como também aqui, não sei. Mas eu não vou deixar de perguntar, como que está o distrito de Cruz das Posses na visão do Wilson, que você conviveu ali, sabe, conhece Cruz das Posses muito bem. Como que você enxerga como candidato Cruz das Posses? O que mais Cruz das Posses necessita hoje? O pessoal de Cruz das Posses, eles têm a sensação de, muitas vezes, estar abandonado. É mesmo? Mas eu confesso que não está. Mas carece de mais um olhar atento para todos os vereadores. Porque, assim, em todas as áreas, Wilson? Ou até alguma área específica? Não, na verdade, a população cobra a presença dos políticos lá. Então, durante o processo dos 4 anos. Porque o pessoal só procura na época da eleição. Exatamente. Então, eles têm essa queixa, o pessoal que é de lá, nós somos de lá, eu sou nascido e criado lá, mas hoje, nesse momento, a minha residência é em Sertãozinho, moro ali no Santa Marta, mas eu conheço Cruz das Posses porque eu estou lá 3 vezes por semana. Então, conheço desde quando eu nasci. E o sentimento que eles têm é esse. Os políticos vêm nos visitar uma vez a cada 4 anos. Então, eles têm essa sensação. E muitos dos políticos, às vezes, eu não estou criticando, por favor, estou falando a verdade. Essa é a sensação que eles têm, porque, às vezes, os políticos se apresentam lá, a grande maioria, de forma demorada. Então, eles ficam com aquele sentimento. Falam, poxa, você passou 4 anos, agora vem aqui nos visitar? Então, não é dessa maneira. Então, eu tenho um olhar para a Cruz das Posses e garanto que eu não vou estar lá de 4 em 4 anos. Se for necessário, a cada 4 horas, com todo o respeito. Até porque o vereador ele tem que estar para toda a cidade, inclusive Cruz das Posses. A gente tem, eu volto a repetir, né, assuntos diversos para falar com o Wilson. A gente sabe que ele domina muito bem, sabe? E você, eleitor, preste atenção em todos os candidatos, tá? Não jogue seu voto fora, não jogue seu voto no lixo. Aproveite bem para você souber aí, para quem você vai dar procuração agora domingo,
nessa eleição de domingo. Exatamente. E nós vamos estar aqui, Wilson. Só pode desejar você boa sorte. Fique à vontade aí, neste 1 minuto aqui, para que você possa falar com o eleitor. Meus amigos, minhas amigas, meus colegas de trabalho da prefeitura, população em geral, está chegando, dia 6 está aí, e nós temos um grande processo pela frente, porque é a democracia. Se você tem o voto, você tem o título, você tem uma ferramenta na mão para exercer a sua cidadania. Vota consciente, vota 55177. Wilson Soares. É dessa maneira que você vai fazer com que você me dá a permissão para eu fiscalizar as ações da prefeitura, para que eu possa ser o teu representante na Câmara. E assim, dessa maneira, eu faço compromisso com a população de fazer a diferença lá. E eu conto com o teu voto. Wilson Soares, 55177. Tá aí. Falamos com o Wilson Soares, candidato ao PSD a vereador, 55157. Com certeza aí, Wilson, boa sorte para você, tá certo? Agradeço. Esperamos aqui domingo, nós vamos estar na nossa programação aqui das eleições, que você esteja lá entre os 19 que postulador do cargo de vereador, tá certo? Agradeço. Obrigado, viu? Eu que agradeço.